Boa noite, pessoal. É um prazer estar conversando com vocês aqui. Estamos recebendo aí o professor Fábio Ataíde, do canal Criminologia Mais Cinema. É Criminologia Mais Cinema, Fábio? Só para... Vamos mais cinema. E hoje nós vamos falar sobre um filme maravilhoso da história do cinema mundial, que é Era Uma Vez na América. Então, eu conversei com o Fábio recentemente sobre a possibilidade da gente... nós que somos cinéfilos, que somos pessoas que amam a indústria do cinema, a arte do cinema, e hoje a gente resolveu fazer esse evento aqui, onde nós esperamos que seja muito rico para vocês aí. Então, sem maiores delongas, nosso palestrante, Fábio, seja bem-vindo, e Era Uma Vez na América. A palavra é sua. Uma vez na América, filmaço. Obrigado, quero agradecer o canal, a Lélio e o carinho ter me dado a oportunidade de falar sobre esse filme. Nós nos conhecemos da rede, eu conheço o Lélio há muito tempo, já desde, eu acho que foi os primeiros momentos que eu comecei a me inteirar de criminologia, eu tive acesso ao livro dele, e a gente até na época trocou informações, a gente conversou e dialogou e trocou diálogos pelas redes sociais. E agora, novamente, depois de, eu acho que mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, a gente já mais amadurecido, ele já seguindo muitas outras correntes de criminologia, e eu também. E aí a gente descobri que ele também gosta de cinema, eu também gosto de cinema, então... E também temos o prazer de dividir o conhecimento da criminologia. Criminologia é uma metodologia que pode ser aplicada dentro da leitura de análise do cinema. É uma metodologia riquíssima. Não dá para... Eu não consigo aprender criminologia sem o cinema. O cinema é uma ferramenta de inspiração, né? E bons filmes abrem muito para reflexão. A gente descobre muita coisa no cinema e muita coisa sobre criminologia também. Fica muito mais divertida a criminologia. Era uma vez na América, filme clássico, de Scorsese, de Sérgio Leone, desculpa, estava pensando aqui em Scorsese. Clássico, o último filme de Sérgio Leone, ele traz algumas questões, algumas camadas de leituras, e sobre essas camadas de leituras, pelo menos as menos comuns, eu tenho uma teoria sobre algumas camadas de leitura desse filme, eu gostaria de falar sobre essas teorias para a gente discutir, sei lá, e ver as possibilidades desse filme, né? Quais são as possibilidades? A primeira questão é analisar, para a gente fazer uma análise de cinema, a gente analisar o período em que ocorre aquele filme, né? Então, o filme é de 84, mas o período vai ali de 1920 até o finalzinho da década de 60, né? Ele tem uma fase bem, uma etapa, ou um período, uma parte do filme, a primeira parte, ela vai ali de 1920 até 33, o fim da Lei Seca, né? E é nesse período muito rico, é um período riquíssimo para a criminologia, né? É nesse período, entre 20 e 30 e 33, que grandes obras da Escola de Chicago, né, da ecologia criminal, vão ser publicadas, né? Uma criminologia estadunidense se forma a partir desses anos, e justamente o cinema também é riquíssimo nesse período. Então, se eu queria pegar essa, vamos dizer, a primeira parte do filme, esses anos que vai ali do início do século, né, passado, essa primeira parte do filme, ela tem, principalmente a partir da Lei Seca, em 1920, ela tem reflexões que podem abrir para como o cinema, essa é a primeira coisa, como o cinema era visto naquela época, anos 20, década de 20 e 30, como o cinema era visto. E aí tem dois autores que são fundamentais para a gente entender como o cinema era visto em criminologia. Primeiro, Sutherland. Sutherland é um autor interessante, na sua obra Princípios de Criminologia, e em outros textos ele faz uma
crítica ao cinema, então ele se alinha a muitos outros criminólogos daquela época, fazendo uma crítica à criminologia. Também a gente pega as obras da Escola de Chicago, que também fazem essa crítica à criminologia, né, aliás, a crítica ao cinema. Então, o cinema era muito mal visto na década de 20 e 30. Né? Sutherland colocava que o cinema glorificava o crime e que a violência era estimulada pelo cinema. Então, os filmes de gangue, o gênero de filmes de gangue, naqueles anos, Tom Mix, os filmes de Tom Mix, os filmes de faroeste, esses filmes, eles estão em evidência justamente nesse período dos anos 20 e 30, e um período rico de reação do controle social contra o crime e contra as questões da violência. Bem, aí tem uma obra de 27, uma tese muito importante, de 1927, da Escola de Chicago. Eu estou me referindo a The Gang. The Gang é uma tese, a mais famosa, a primeira, já existiam outras pesquisas etnográficas com gangue, mas esta foi a mais famosa, ou a mais importante naquele período. Ela é publicada em 1926, e a orientação de Robert Park, da Escola de Chicago. Então, essa etnografia com gangues de Chicago vai moldar os conceitos sobre as gangues, né? E a gente está falando de um filme que trata de gangues, né? Então, Frederic Tracher vai dizer, bem, as gangues são formadas, elas possuem uma estrutura interna, elas têm valor, existe uma solidariedade entre os membros, existe uma moral da gangue, né? Eu acho que Noodles, no filme, ele representa muito esses, me parece. A gente vai discutir, bem, os valores da estrutura interna, a preservação dos valores, a solidariedade, a moral, a ideia de consciência de grupo, né? Então, isso tudo é construído nessa primeira formulação, vamos dizer, da Escola de Chicago sobre as gangues, né? Existe um território e elas funcionam, olha como Tracher diz, elas funcionam como se fossem uma democracia primitiva. É mais ou menos, eu acho que vocês percebem no filme essa conjuntura de democracia primitiva dentro da gangue. E é muito, eu acho que Sérgio Leone constrói, né, a gangue em torno dessa estrutura de solidariedade, de espaço, de gangue, e todo o cinema, né, e todo o cinema. A gente vai pegar o cinema dos anos 20, até o cinema de Scorsese, que é um cinema importante para, vamos dizer, a construção desse período das gangues nos anos 20 e 30, vão mais ou menos mostrar essa estrutura dessas gangues. Tracher vai fazer uma crítica ao cinema. Tracher faz uma crítica ao cinema. Ele vai dizer que as gangues, elas são influenciadas pelo cinema. É muito interessante, porque o cinema, ele possui, você pode observar, ele possui nesse caso, em Tracher, em Sutherland e vários outros autores, um caráter de estimular a violência e promover a violência. Não é à toa que nessa época, nesses anos, né, alguns estados e ações judiciais em tribunais de apelação dos Estados Unidos começaram a proibir determinados filmes. Muito interessante. E outro dia, viu, Léo, a gente poderia até discutir Peaky Blinders, a série Peaky Blinders, que também é uma série riquíssima. E eu fico muito feliz que assistindo Peaky Blinders, acho que logo no primeiro episódio,
E como ela faz sucesso, né, Fábio? Como faz sucesso, como né? ela tem uma legião de fãs no mundo todo. E olha, Peaky Blinders está recheada de referências de criminologia, né? Toda a formulação é baseada em referenciais criminológicos e histórias, né, de gangues, evidentemente, que existiram, não somente os Peaky Blinders, mas, enfim, todas as outras gangues. Mas o que eu queria dizer é que tem uma passagem que eu achei interessante lá, que um dos membros da gangue, chama o namorado para ir assistir Tom Mix, né? E Tom Mix é o filme daqueles anos 20, é um filme de gangue típico que influenciava e que justificava, inclusive, ações judiciais nos Estados Unidos para que os cinemas fossem censurados. Porque, olha, veja, porque eles se acreditava, tem seus fundamentos, etc., se acreditava que o cinema, né, glamorizava a violência e estimulava que as pessoas repetissem os atos dos criminosos no cinema, né? Tanto é, e a situação é tão grave que Reis, preocupado com a condição, ele é um produtor de cinema e estava preocupado com a questão das decisões judiciais que poderiam censurar o cinema, ele chegou a propor um código de autocensura para a indústria do cinema, e esse código não foi aceito no primeiro plano, um absurdo, uma censura à arte, mas depois, e aí, em 1927, um ano depois salvo engano, depois da obra de Tracha, o Código Reis foi aprovado, né, em homenagem a... E esse Código Reis proibia o quê? O Código Reis proibia violência, né? O Código Reis proibia violência. O cinema vai vivenciar isso até o final dos anos 60. Né? Então, o filme de gangue ele vai desaparecer do cinema, pelo menos o filme de gangue como a gente conhecia, com sangue, com morte direta, com glamorização, não poderia existir glamorização do crime, não poderia existir o final em que o criminoso se dava bem, então o cinema ali do final dos anos 20 até em diante, até só a década de 60, essa glamorização não existe. Tem um filme muito interessante, que é Bonnie e Clyde, que é um filme que pode auxiliar para a gente completar a nossa lista de filmes criminológicos. Eles vão romper esse filme, por exemplo, no caso Bonnie e Clyde, uma rajada de balas, eles vão romper essa ideia de que não se podia glamorizar. O filme todinho no ponto de vista, né, das pessoas que cometem crimes. Bem, essa é a primeira experiência que a gente entender, né, como era o cinema e como o cinema era proibido também, né, e como as gangues eram vistas naquela época. A outra questão, outra camada, já estou com 10 minutos só para explicar isso, levantar esse tema. Outra camada interessante, e aí eu gostaria de saber sua opinião, se você percebeu isso, é a questão das referências bíblicas no filme. Eu comecei a sentir isso, rapaz. Que elas são bem assim, fortes já no início, né? Você pode ver que o filme começa e termina com a música God Bless America, né? Exatamente. Aí, então, as referências bíblicas são muitas. Sérgio Leone levou 10 anos para fazer esse filme, ele colocou muita coisa, e aí eu comecei a desconfiar, né, e levantar algumas teorias dessas referências. Levantei algumas teorias, claro, que é só aqui para a gente ver como é que o cinema tem camadas de análise. Eu vi que alguém já escreveu sobre comparando Max e Noodle a muitas questões bíblicas. Isso aí já existe, né? Caim e Abel, por exemplo, essas leituras em torno de Caim e Abel. Mas aí eu peguei algumas referências, eu peguei algumas dessas simbologias, né,
primeiro, o próprio nome de Nudos, Davi Nudos, Arazon, né, traduzindo, vem da origem de Abraão, e aí eu peguei a partir de Abraão, eu disse, bom, eu acho que Sérgio Leone está querendo me dizer alguma coisa em dar o nome dele de Abraão. Débora é o nome de uma juíza que impediu, uma juíza da região de Israel, que impediu o domínio de Canaã. Abraão foi justamente a pessoa que foi para Canaã. Então, tem algumas coisas que estão ligadas. Noodles se reporta a Max como sendo tio de Max. Abraão era tio de Ló, e Ló, justamente eles dois foram para Canaã, né? Então, a partir dessas referências, a ceia final, aquela ceia final, no último dia da lei seca, eu vi os referenciais, me pareceu que ali estaríamos justamente na última ceia, né? Aquela toda simbologia, e depois a morte, né, dos três amigos, fazendo uma clara, vamos dizer, analogia, né, ao martírio de Jesus Cristo. Né? E há uma passagem que Max ele está no trono papal, ele diz claramente que está no trono papal. Inclusive, o filme começa com Max não em um trono papal, mas ele está no trono, sentado em uma carroça, parece que ali já é toda a história dele, ele quer ser uma pessoa empoderada, né? Ele quer a salvação, parece que é justamente a ideia bíblica de Abraão e Ló. Abraão, o tio de Ló, e Ló como o ambicioso. E Abraão era a pessoa que queria a terra prometida, mas ele não alcança a terra prometida com fertilidade, mas ele se reconhece, mesmo na aridez da terra, que aquela terra é prometida. Bem, me parece que é bem isso que Sérgio Leone queria, né? O ambicioso, o sobrio ambicioso e o tio que vai em busca da terra prometida não encontra, mas ele que se mantém ainda, vamos dizer, designado a entender que aquela terra que não é tão boa é a terra prometida. Fábio, eu fazendo uma pequena adição ao que você está falando aí, eu observei, pelo menos em algumas falas, você pode ver o seguinte, e aí talvez seja sobre a conexão que eu vou fazer lá na frente, sobre Robert King Merton. Há uma luta para se chegar ao topo no filme, por todos. Por todos, e isso é verbalizado pela Débora, naquele momento, naquela cena que eles vão jantar, e ela comenta com ele que o objetivo dela é chegar ao topo. E sim. A própria relação do Max com o Noodles também, todos querem chegar ao topo. Aquela associação deles quando crianças. Exato. É muito interessante. Chegar a Canaã, ao lugar, ao paraíso. Eles querem isso. E aí eu deixo uma pergunta para você responder durante a sua fala. Eu posso entender, eu posso compreender, Fábio, que havia uma inveja de Caim para Abel, de Max para Noodles na história, assim, porque eu já vi pessoas comentando o filme e citando que essa inveja ela transpôs as décadas do filme. Ela aparece na fase inicial, na vida adulta e também na velhice já. Então, eu queria que você comentasse dentro da sua fala, se você puder, dar uma pitadinha sobre isso. Eu acredito, e eu fui em busca dessa história mãe, né? E Sérgio Leone tem isso, de pegar uma história e fazer outra. Ele fez isso com os filmes deles, né? Pegar uma história embutida. E aí eu fui pesquisar, eu fui ler Gênesis, a parte de Abraão, e encontrei um texto e disse, pô, isso aqui é um filme. É de onde ele tirou. Isso, pelo menos é uma teoria, né? Isso aí, claro que eu não sei se... Eu também não li nada de Sérgio Leone falando sobre isso, mas me permita, eu vou ler só
alguns trechos aqui à vontade. do Gênesis 13. Ó, Abraão é Noodles. Olha o que ele diz. Abraão sai. Eu vou trocar onde tiver Abraão, eu vou colocar Noodles. E onde tiver Ló, eu vou colocar Max. Abraão saiu do Egito com sua mulher e com tudo que tinha e foi para o sul de Canaã. E lá, né, e Ló, e Max, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico. Vou dar um pulo aqui para a gente diminuir. Max, que ia com Noodles, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e sua família. Não havia pastos que desse para os dois, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Noodles brigavam com os que tomavam conta dos animais de Max. Aí essa é a passagem mais importante desse texto. Abraão disse para Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, né, a terra aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Aí Ló olhou e volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Ló, né, Max, escolheu todo o Vale do Jordão. Abraão ficou com a terra de Canaã, que não era uma terra boa não, viu? E Ló foi morar nas cidades do Vale. Foi acompanhar até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Então, acho que a gente poderia colocar essa historinha de Abraão e Ló como uma base, né, contada ali, claro que é só uma base da história, deles vão para a Terra Prometida, né, e há uma passagem na Bíblia em que Abraão deixa Canaã, né? E no filme também ele vai em busca da Terra Prometida com Ló, se separa de Ló e depois ele sai e volta muito tempo depois, que é justamente a terceira parte do filme que ele já volta envelhecido, né? Agora, será que a gente não pode ver Max Noodle como um anti-herói? É uma pessoa que comete crimes, atos de violência, tem aquela parte terrível, cena forte do estupro, né? Aquela relação do estupro de Débora. Então, ele é uma pessoa violenta. Dois, né? E ele praticou 2 no filme. 2, exatamente. Ele antecipa. Carol também, a personagem Carol também. Exatamente, ele pratica 2 e ele, antes do estupro, ele já tinha dito, ó, lá atrás, eu acho, quando ele era... Ele disse, adolescente, ele disse que ele sinaliza, né, que se Débora, né, continuar assim, ela vai ver, né, como se ele estivesse fazendo uma ameaça. E Débora, ela deixa a porta entreaberta, mas a relação dela, que ela é apaixonada por ele, mas a relação mais Noodle era uma pessoa proibida, né? Tem uma passagem que o pai dela diz, ó, não se junta a Goi, né? Goi são pessoas que não seguem a lei de Deus, né? E Noodle, como Max, não seguem essa lei de Deus, né? E ela diz claramente que gosta dele, mas que não vai se envolver com ele, né? Ela não vai se envolver, ela vai seguir justamente os preceitos da acumulação do capital. Aí uma outra questão, só para a gente terminar, uma outra questão que a gente poderia explorar da análise desse filme, claro, a gente pode, é um campo rico, mas é muito bem mais explorado, que é a questão da lei seca, né? E a questão das drogas, você pode explorar essa questão das drogas, da lei seca, a partir da leitura desse filme, mas eu não vou fazer essa exploração criminológica, eu vou fazer outra, que é sobre um conceito de Luiz Antônio Machado Silva, que é o conceito de sociabilidade violenta. Então, a gente pode compreender esse conceito de sociabilidade violenta a partir da análise do filme. Então, quais seriam esses componentes da ideia, o que é que Luiz
Machado Silva fala sobre sociabilidade violenta, né? Então, ele vai dizer que na sociabilidade violenta, as relações, elas acontecem de forma mediada pela violência. Então, todas as relações na sociedade, vamos pegar, por exemplo, Luiz Antônio Machado trabalha a questão das comunidades de pessoas vulneráveis, favelas no Rio de Janeiro, ele vai dizer que, bem, toda a cidade do Rio de Janeiro, ela é mediada, todas as relações são mediadas por relações de poder e de força. Então, você vai analisar a questão do filme, se você pegar o filme, a questão das drogas, a questão da violência na infância, a questão do crime organizado, a cultura da violência, os tráficos, as ilicitudes, todas as relações pessoais das pessoas, elas são mediadas por violência. Por uma relação que diz quem é que pode mandar, quem pode obedecer, né? E a base disso é a força física e a violência patrimonial. Então, as relações urbanas na sociabilidade violenta, elas não são relações que estão presas a um grupo de pessoas específicas, ou a um comportamento isolado de uma pessoa, ou a um submundo, ao submundo do crime. Então, e é importante isso, porque no filme dá para você perceber. Embora eles comecem como submundo ou subcultura, mas no final você vai ver que aquele grupo que antes era um sub, vai terminar com o Max, uma pessoa muito poderosa, e se confunde as relações do Estado com as relações das organizações criminosas, elas se confundem. Elas se operam pela mediação da violência, da força, né? E isso é que vai definir a identidade de como aquelas pessoas agem. Então, o que Luiz Antônio Machado vai dizer, então, não dá para explicar a criminalidade apenas pelas narrativas que vão dizer, não, há uma crise econômica, há uma crise do Estado, o Estado não ocupa o controle, não estabelece ordem, falta mais polícia nas ruas. Não é isso. Não é tão simples assim. Então, ele vai propor uma camada mais profunda, né, para a análise da violência, e entender que o Estado, as relações econômicas, políticas, sociais, né, elas se comunicam na sociedade com também os criminosos. Os criminosos estão lá estabelecendo suas gangues, e essas gangues, veja, elas aparecem e desaparecem, as pessoas mudam, mas as relações continuam as mesmas, porque existe um padrão de sociabilidade baseado na violência. Isso é muito importante para a gente refletir. Bem, a gente poderia até depois fazer até uma análise desse filme, por exemplo, com muitos outros, Cidade de Deus, um filmaço que pode dar margem para essa reflexão da questão do Rio de Janeiro, entre vários outros filmes nacionais. A violência se estabelece, né, como um contínuo. Não existe separação, Existe, na verdade, uma institucionalização da violência, e essa violência não estaria assim, embora ela tenha relação com a crise do Estado, com a desorganização, ela não é exatamente um produto da desorganização ou um produto da crise, deslegitimação do Estado. O Estado, as pessoas cooperam, as pessoas, vamos pensar, a população ela está entre duas forças, elas obedecem à força dos Estados e à força dos criminosos. E essas duas forças, elas convivem, se compartilham, se complementam, uma não anula a outra. Então, não daria para a gente acreditar que a violência e o crime é apenas uma questão de falta de Estado. E aí você pode analisar isso justamente no filme, na relação entre crime organizado, exploração de certas práticas
e práticas ilícitas, com drogas ilícitas, no caso o álcool, e a relação com o sindicato, depois você vai ter outras relações com órgãos públicos. Não sei se você consegue também, eu sei Tem concordar. a total tentativa de cooptar o poder político. Você vê que a disputa criminosa lá, a disputa criminosa envolvendo o sindicato na fase adulta, vamos pegar aqui a segunda fase, você vê que ela já descamba para a questão política. Rapidinho já aparece, não, se a gente unir com vocês e a gente faça isso, faça aquilo, parece que o Noodles, ele rechaça aquilo. Não, a gente não quer isso. Exato, sim, ele rechaça, né? Parece Porque que aquilo ele... ali, aquilo ali, não sei se você concorda, aquilo ali está ferindo as normas internas, desculpa, que assim, a gente pode falar isso, né, da própria gangue. Sim, Peraí, nós não podemos concordo. aceitar isso é interessante, porque Ele tem uma ética, ele tem uma moral. O Noodles tem uma moral. E ele permanece naquela ética. E que aquela ética fere o padrão de crescimento de Max. Max quer crescer, quer ir para uma outra, né? E é interessante isso aí, porque o Cohen, Albert Cohen, que foi uma pessoa que estudou, se eu não estou enganado, o Cohen estudou, eu vou olhar aqui enquanto você estiver As falando. subculturas, as teorias A subculturais. teoria, ele é da subcultura criminal. Eu estou tentando lembrar se o Cohen estudou em Chicago ou foi em Harvard, mas acho que foi em Sim, Chicago. não, acho que é de Chicago. Ele trabalhou com Robert Plack. Acho O que Roberto sim. Paz, exatamente. É, Ele, por ser judeu, ele não teve a chance dentro da academia na época. E se eu não estou enganado, foi o Sutherland que ajudou ele a arrumar o primeiro emprego. Depois que ele. Ele trabalha muito isso da questão de como as normas internas da gangue elas prevalecem muito mais que regras externas. Ele trabalha isso, isso é muito interessante. Inclusive, eu não sei se ele usa o termo gratuidade, mas assim, é porque ele já veio depois, né? Mas ele é daquela fase que ainda vê a gangue como um mundo paralelo, né? Eu acho um que mundo com paralelo, exatamente. outras regras, né? Eles criam as suas próprias regras, né? Sim. Agora, só para terminar essa parte e voltar para você, eu chamo a atenção para algo que nesse mundo polarizado que a gente está vivendo tem atrapalhado muito o estudo do crime. No sinal de que tudo é 880. Ou você é punitivista ou garantista. Ou você... que é o seguinte, é a parte que a gente deve tentar observar, buscar uma problematização no sentido que, por exemplo, eu não sei se você reparou, mas há uma cena que é uma cooptação do discurso da guerra contra o crime. Isso demonstra que o discurso da guerra contra o crime ele pode ser utilizado por qualquer um, até pelos bandidos. E aí eu não sei se você lembra dessa cena, foi aquela cena que há uma transição do futuro, né? Já na velhice, quando o Max olha na televisão, se não estou enganado, ele está na estação ferroviária, ele vê aquele líder do sindicato, que agora atua como... Eu não sei se ele atua na área... Ele atua numa área de combate ao crime. Ele fala, todo mundo que me conhece sabe que eu sou contra o crime, eu combato o crime. E aí o Sérgio Leone faz aquela transição da terceira para a segunda fase, onde ele está lá sendo torturado por criminosos. Verdade. O sindicato, naquela disputa do sindicato, e o pessoal do Nudo chega. Então você vê que é o seguinte, eu penso que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de tentar jogar tudo com isso é discurso de guerra contra o crime, isso aí isso é muito pobre. Porque realmente há o perigo de acontecer isso, de cooptação desse discurso por para cometimento de erros, mas a gente não pode querer botar tudo como esse é o discurso da guerra contra o crime. Isso não existe. Crime do colarinho branco se aproveita dessa confusão toda para agir. E olha, quando eu estou falando que o crime do colarinho branco está agindo de forma quase impune, é só a gente pegar o que o Sutherland escreveu lá no início do século XX e ver que é o Brasil hoje.
Muitas coisas que... Tem um livro, eu nem sei... Ele está aqui. Deixa eu só chegar aqui. Não cai. Eu tenho esse livro aqui, que é um livro chamado Petróleo. Esse aqui é um tijolo, gente. Se você jogar na cabeça de alguém, a pessoa pode machucar muito. Ele tem quase 1000 páginas. Daniel Yergin. Esse livro aqui é um livro que eu usei no mestrado, no meu segundo mestrado lá na Milton Campos, que ele tem uma parte aqui no início do século XX, 1904, 1905, mais ou menos, que há uma entrevista da Ida Tarbell, que é uma jornalista que estava investindo, ela era contra esse movimento das corporações. E ela vai entrevistar um diretor da Standard Oil Company e pergunta para ele assim, mas por que vocês são Standard Oil Company, uma epetrolífera? Às vezes tem projetos de lei aí contra vocês. E ele, na tora, vira para ela certa impunidade. Porque eles formavam cartéis, faziam dumping, compravam a empresa e fechavam e demitia todo mundo. E isso foram décadas. Ele vai vir assim, olha, quando tem um problema envolvendo um legislador, eles sempre ficam pedindo auxílio para a gente aqui para as campanhas, a gente só chama eles aqui, olha, resolve para a gente isso aqui. Então, quando você vê outras situações que o próprio Suttanes fala no livro dele, são situações corriqueiras que ocorrem, que se repetem hoje. Então eu acho que nós temos que tomar cuidado. Não podemos banalizar esse discurso de guerra contra o crime, porque ele pode ser cooptado por pessoas mal intencionadas, mas também nós não podemos deixar de verificar que há situações que são materialmente danosas para a sociedade e que merecem ser punidas dentro da lei. E o crime do colarinho branco, estelionatário, agora nós temos os hackers aí que estão... Os hackers não, as pessoas que praticam crime cibernético. Questão seríssima, né? Os crimes cibernéticos a gente não tem controle nenhum. E isso a gente tem que ter maturidade para sentar todos os setores da área jurídica e conversar sobre isso. Olha, agora não é chegar de repente... tentar se aproveitar de alguma situação para uma área jurídica dominar a outra. Igual eu já vi no discurso lavagem de dinheiro, onde tinha mais interesses particulares na mesa do que interesse público. Então, eu penso que todo mundo tem que participar, mas tem que saber o lugar. Não seria certo também, de repente, o Estado ficar entrando dentro de corporações profissionais particulares para discutir o que eles vão fazer lá. Mas as coisas que envolvem o núcleo do Estado, elas não podem ficar na mão do interesse particular. Então, a gente tem que observar. Eu sei que é difícil falar isso, Valério, mas é muito difícil. Mas tudo é difícil. O mundo é difícil. Mas você tem razão. Tem um texto, eu acho que é um texto de 79. É um texto de Stanley Code, e talvez eu vi aí, parece que tem uma pergunta, não? Apareceu já tem o João Vitor está participando aqui. Ele falou sobre... Ele comentou primeiro, né, ele falou que era obra-prima, ele comentou também sobre o teatro chinês, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque o João Vitor falou uma coisa interessante, o filme começa e termina no teatro chinês. Começa e termina. E ele fala sobre a existência da criminalidade nos órgãos formais de controle, entendeu? Que a polícia... A polícia é apontada no crime, no filme, né? Não sei se talvez uma forma estereotipada naquele personagem lá que ele era policial do bairro, né? Policial do quarteirão, e ele estava lá mantendo relações com o menor, e aí a quadrilha de pré-adolescentes, né? Vai lá e extorque ele. Mas, olha, você vê que... Interessante aquilo. Aquela parte ali é interessante. Mas que vai se reproduzir... Nós estamos falando da infância, mas quando chega na velhice, é aquele cidadão lá que estava envolvido em corrupção na fase adulta, que eu estou tentando lembrar o nome do... Porque ele é um personagem coadjuvante. Tem a cena da troca dos bebês, que é uma cena claramente que faz uma homenagem à Laranja Mecânica, né? Sim. Que é um filme clássico de 74, Stanley Kubrick, que justamente trabalha sobre a questão da violência juvenil. Então, esse filme também trabalha sobre a questão... Ele abre a possibilidade de explicação da violência juvenil, a explicação clássica, né, de jovens que estão à margem, que vão praticar pequenos delitos e vão se organizarem posteriormente. Laranja Mecânica também é um outro filme riquíssimo, está homenageado aí,
nesse filme, né? Uma grande homenagem, com uma cena belíssima Até com a porque música. esse filme também é um filme que tem uma violência gratuita. Sim, exatamente. É um filme de violência Verdade. gratuita. Tem uma violência gratuita, sim. Tem uma violência muito explícita no filme, né? Até umas cenas lá que me lembram um pouco Chinatown, né? Não sei se você lembra também, né? Que é um filme muito conhecido também, Sim. que trabalha com essas químicas. Mas só para fazer o fecho da questão do policial, lá na infância, você pode ver que o Estado, mais uma vez, ele vai se apresentar corrupto lá no final, quando o Max era secretário dele. Você vê, o cidadão que estava dedicado ao crime a vida toda era secretário envolvido em falcatruas grandes. Que aí o final é isso aí, né? Ele vai ser descoberto mais uma vez, né? Já com outro nome, mas muito Já com mais. outro nome, Não, já com outro nome, outra pessoa, né? Uma troca de identidade aí. E é muito bom aquilo, aquela cena é muito boa. E eu gosto de todas as cenas do filme. Eu acho que a cena que eu menos gosto é do estupro, mas, né, A cena do eu estupro, acho que inclusive, foi uma se eu cena não estou muito forte. enganado, as duas foram cortadas na versão que passou nos Estados Unidos, né? Você quer comentar isso aí, sobre as duas versões? Inclusive, Laranja Mecânica também tem uma cena de estupro muito forte, né? Então, esse filme, ele tem suas referências, o momento em que ele toma leite, que está na maternidade, eu acho que é uma referência à Laranja Mecânica, né? E é um filme ainda que continua sendo referenciado e reverenciado também pelo cinema. Eu não sei se você assistiu A Mão de Deus, né? A Mão de Deus é o filme que tá na Netflix, inclusive. Está concorrendo ao Oscar e tá há uma referência. Todo o filme, né, o personagem ele quer assistir Era uma Vez na América. Esse filme ele é um filme que, né, influenciou diretores e foi um filme que deu um prejuízo enorme, né? Assim, foi um fiasco, foi um fracasso de bilheteria, um prejuízo imenso, justamente porque ele foi exibido com os cortes, né? Ele foi exibido 2 horas e pouco somente. Agora, Fábio, uma coisa que eu não sei se vocês repararam e gostaram, e que me marcou muito no filme, a música também, já foi falado aí, né? A música, Música do sim. Ennio Morricone, maravilhosa, mas é a Show. questão de como o Sérgio Leone trabalha a transição do passado, presente e futuro no filme. Isso é de uma beleza. Tanto que eu até mandei uma mensagem para você alguns dias atrás, né? Oi. Falando daquela cena que aparece a música Yesterday, que na versão reduzida aparece no final. Na versão que está disponível na Amazon, por exemplo, que é uma versão de 3 horas e 54 minutos, salvo engano, 3 horas e 49 minutos, ela já está no início. A montagem tem muito mais cenas, né? Então, e está muito mais próxima da visão do diretor. Parece que ele queria fazer, acho que era 4 horas e meia de filme, e aí fez essas 3 horas e 49, né? Mas, assim, a transição é perfeita. E aquilo ali dá um tom, aquilo mexe com as emoções da gente, você não acha, não, Fábio? Essa transição Sim. de ir para o passado, ir para o futuro, voltar. Esconde e revela, né? Esconde e revela. Ele vai mostrando aos poucos e gera muita dúvida. Eu, assim, o que eu digo é, se você assistir a primeira vez e achar que não entendeu, eu acho que não se preocupe, porque esse filme ele é complexo, leva, às vezes, nesse jogo de ida e vindas, né, ele leva a algumas confusões. Aí não tem problema, hoje em dia, você pode ir usando no stream, você volta a cena, é o jeito, não tem. Acho que no cinema devia ser muito difícil. No cinema, com um filme com 2 horas e pouca, não sei como é que ficou lá o entendimento, né, mas é um filme que ele é um clássico. Por que ele é um clássico? Não? Então, a minha pergunta a você, você acha, acho que nós concordamos que é um clássico, mas por que, na sua opinião, Lélio, você acha que é um clássico? O que é que Olha, torna esse filme um clássico? primeiro que é uma saga, né? Isso aí é umas Uma quatro, saga, uma saga. 4 horas de filme, é uma saga, é uma história bem contada, é uma história que eu acho que é muito difícil trabalhar essa questão da transição de tempo. Não é todo filme que dá certo isso.
que a pessoa vai e mostra a infância, a vida adulta e a velhice dos personagens principais. Outra coisa, é um filme difícil porque todo mundo ali é anti-herói, não tem herói. Ali o que é menos... Até a própria Débora tem... você vê que ela... lógico que ela foi vítima de crimes, assim, mas assim, ela também tem essa... Todos eles, de uma certa, com menos ou mais força, eles querem chegar ao topo. Eu acho que isso é perfeito, né? Esse caráter de não se salva ninguém, né? Talvez o Fat Moe, né? O personagem do Fat Moe, né? Fico pensando, só salvou ele. E talvez nem ele, não sei. Ele estava ele estava ali, a todo tempo. Ele era cúmplice. Ele era cúmplice. Mas é interessante, porque a minha abordagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje, da criminologia, é a situação da teoria do Merton, da anomia. Porque, fazendo um resumo, né, do que o Merton defendia, ele chama a atenção dessa resistência, dessa fricção que existe entre as pessoas terem os meios legais para chegar ao seu objetivo, né? E o objetivo de todos ali era um só, era chegar ao topo. Isso está nas ações dos personagens, isso está na verbalização da Débora, que ela fala em um momento que o objetivo dela é chegar ao topo. As metas e os meios, né? A distorção entre metas e meios. Exatamente. Claramente. Então, nós temos o quê? Os meios institucionalizados e as metas culturais, que é chegar ao topo, que é a principal deles. E você vê que Merton, ele trabalhou, então, com a possibilidade de cinco alternativas para o ser humano lidar em razão dessa questão. Então, como se adaptar, né? Os adaptadores. Eu tenho metas quase impossíveis para serem atingidas e tenho meios institucionalizados, que são meios legais. O crime não é um meio legal, então o crime não pode ser usado. E a maioria das pessoas não utilizam o crime, uma grande parte das pessoas, né, sendo um pouco mais seguro, não utilizam. Então, eles são os conformistas. Agora, o filme, ele traz a figura do inovador, que é aquela pessoa que ela quer as metas culturais, mas ela rejeita seguir o caminho dos meios legais para se atingir as metas. E aí, daí ele deu esse nome de inovação para essa ação. E todos ali são inovadores. Todos ali eles buscam. Você pode ver que quando teve lá na fase adulta, eles estavam praticando aqueles assaltos quando crianças, né? E aí tem aquela situação do ladrão que rouba o ladrão, né? Que é a primeira hora que o Max criança, pré-adolescente, aparece no filme, né? Quando eles pegam o bêbado, né? Achei interessante também eles terem colocado o personagem da vida real, de uma forma fictícia, no filme, que é o Bugsy, né? Que existe, né? Que existiu. E aí tem aquela cena muito traumática para todos da história e também quem assiste, que é o assassinato do... Como que é o nome do Dominique? Daquela criança, né? Eu vou até ver se eu volto aqui a imagem. E então é interessante disso, como é que isso foi feito e como eles escolheram o caminho do crime. Na fase adulta, eles já foram para o lado de fraudar a lei seca, né? A lei seca e fazerem deboche lá de tudo. E mostrando claramente como eles enriqueceram, né? Com a política de proibição às drogas, né? E a discussão último, hoje, né? Essa discussão ainda hoje, isso também é uma questão que a gente pode dizer que isso faz esse filme um clássico, porque essa mesma discussão ainda permanece hoje. A gente vai descriminalizar as drogas, ou vamos continuar criminalizando as drogas e alimentando organizações criminosas que ganham com isso, né? Ô, Fábio, uma coisa assim que me deixa assim, pasmo, como eu percebo, né? Não, na verdade, eu não verifico, eu percebo que está na minha percepção, uma quase total incapacidade nossa de lidar com o problema, né? Porque é o seguinte, houve uma dificuldade, houve um agravamento da situação após a lei de tóxico de 2006.
E nós estamos em 2021, 15 anos depois, fora o barulho que se faz muito em rede social e algumas coisas assim, a gente não consegue sentar para ver o que tem errado, o que deu certo, o que deu errado nessa lei. Eu acho difícil, porque é o seguinte, se botar para sentar, a gente vai ver aquela discussão, aquele problema que tem na área ambiental também. A área ambiental está assim, ó, o pessoal do agro fala uma coisa, o pessoal do meio ambiente fala outra, os militares falam outra coisa. Aí, por exemplo, os índios, tipo assim, você não consegue sentar as pessoas não conseguem sentar numa mesa para discutir, olha, Verdade, vamos eu sentar concordo. isso aqui. Cada lado, e fica uma situação, eu até, Fábio, eu peguei esse livrinho aqui, muito interessante, Cyberpopulismo, um livrinho que eu comprei aqui, interessante, e hoje a situação tá um pouco assim, tá no grito. Quem tem a razão é quem gritar mais alto. Isso aí é uma confissão da nossa incompetência e da derrota, da derrota da racionalidade. E a gente fica vendo, né? Porque, na verdade, nós estamos em choque em muitas coisas, porque em 2022 a gente está discutindo coisas que a gente não discutia 5 anos atrás, que a gente não imaginava. Não, isso aí está sepultado, já avançamos. A civilização avançou. E infelizmente, falta isso, né? Quando nós vamos ter um amadurecimento para sentar e conversar sobre as coisas que precisam ser diálogo. feitas? Eu Diálogo, concordo né? plenamente. Eu concordo plenamente. Eu acho que a minha linha de pesquisa é nessa área de criminologia não violenta, e dentro disso, exatamente esse problema é um problema, como eu penso, fundamental para a criminologia, né? Como a gente estabelecer canais, ou meios, ou métodos, ou táticas de paz transpessoal, né? Paz transracional, que ultrapasse a verdade das pessoas, né? Então, o problema parece que é esse, né? A gente está vivendo aí no modelo de construção de paz. Veja, inclusive com os métodos de mediação, que são limitadíssimos no direito penal, ainda são limitadíssimos, para dizer que não existam, ainda existem, mas são de forma limitada, mas mesmo onde há mediação, essa mediação com o envolvimento das partes, é uma mediação que ainda segue a lógica de negociação, a de negociação de quem tem mais poder, quem tem menos poder. Há um desequilíbrio imenso de forças dentro do direito penal, e nós não temos ainda estruturas, disso que você está dizendo, de um diálogo que seja transpessoal, de um diálogo que ultrapasse as suas, vamos dizer, a fase mesmo midiática, que as pessoas só querem falar ou defender seus pontos de vista, mas elas não estão preparadas para sentar à mesa, né? Preparadas para sentar à mesa, ouvir o próximo, então você precisa, acredito que, meu ponto de vista, que nem a justiça restaurativa aplicada de forma tímida ainda no direito penal, ainda alcançou um grau que seja nessa perspectiva transpessoal. Né? Nós estamos muito limitados ainda. Nós como criminólogos, né, graças a Deus, a gente é provocado o tempo todo a sair fora da caixa, a tentar pensar fora da caixa. Então, Fábio, uma coisa, desde o primeiro momento que me perguntaram qual que era a minha opinião sobre o pacote anticrime, eu sou contra. Eu sou contra, primeiro, é o seguinte, qualquer lei, mas a lei teve isso, olha, eu acho que uma lei penal que é aprovada, que é votada e aprovada em menos de 6 meses, dessa envergadura, eu acho que foi precipitado, foi votado de forma precipitada. E o desastre, e veio uma lei desastrosa, depois o Supremo teve que, né, vetar as partes. Você vê que, e outra coisa, existem vídeos na internet de pessoas que fizeram lobby no sentido dentro da lei, né, nos bastidores, contra e a favor dessa lei, que tem uns que dá vontade eu teria vergonha de ter, como é que fala? Eles comentam na boa, como que trabalharam para tentar deturpar essa lei. Então, acontece, quando me perguntam se eu sou contra, o que eu acho do pacote anticrime, eu pergunto o seguinte, e aí como criminólogo, o que teria sido melhor para a sociedade, Fábio? Aprovar o PL 7006/2006, que trata da aplicação da justiça restaurativa no processo penal brasileiro, que está há
está 2006, tá? Está há 16 anos, é o que eu falava 10 anos antigamente, já está há 16 anos no Congresso, é arquivado, é desarquivado, vai para a comissão, volta. Ele tem 16 anos. Ah, Lélio, mas não dá para aprovar o projeto, como é que fala, do jeito que está lá. Tudo bem. Mas como que um projeto dessa envergadura, dessa importância para a Essa sociedade, importância, né? Nós tem temos justiça 16 anos, restaurativa aqui funcionando que tem como? 16 anos que está no Congresso, sendo arquivado, desarquivado, volta, vai para a comissão, e não é votado. O que era melhor para a sociedade? Era melhor ter votado esse projeto há muito tempo atrás. Teria feito uma mudança transformacional muito maior. Ah, não, mas é pacote anticrime, é isso, quer mexer na lei de lavar dinheiro. Então você vê que, infelizmente, a racionalidade ela tá em baixa ultimamente. E isso é muito triste, isso, né, Fábio? A gente vê isso aí. Eu acho que a palavra certa que você disse aí, transformação, né? Mudança transformacional, né? Porque justamente nós precisamos buscar o paradigma da transformação, né? O paradigma da transformação é justamente a gente compreender que o conflito, ou se a gente quiser traduzir por crime, o crime, ele não vem em um pacote, né, pronto, ele é uma coisa muito mais complexa do que a gente tem no processo penal. Em alguns crimes, né, alguns crimes, eles são a ponta de icebergs, né? Então, a gente pode, com justiça restaurativa, sair do modelo, vamos dizer, limitado, ou individualista, ou clássico, ou liberal, né, do crime, e em busca de conflitos reais. E nesses conflitos reais, a gente começar a aprender a fazer mediação transformativa, precisamos de aprender, né, ter os nossos peace works, nossos trabalhadores da paz, nós não temos os nossos facilitadores de paz dentro do sistema. Nós falamos muito de cultura de paz, mas quem são essas pessoas que estão trabalhando pela cultura de paz dentro do sistema penal? Eu desconheço, muito pouco. Pensa bem, eu não sei se talvez seja essa cultura da manualização, né? Das ciências criminais, né? De ver, de que acaba, isso transforma o estudo das ciências criminais de uma forma um pouco pobre, né? Mas o princípio da não violência, ele tem pelo menos o quê? Faz 30 anos que ele está sendo discutido lá fora. Se você pegar 1.000 alunos de direito hoje no Brasil, 999 não sabe o que é isso, Fábio. Aí eu te dou uma vergonha. É uma vergonha isso. É um princípio muito antigo, mas vamos dizer, ele é do pós-guerra, dos anos 50 em diante, ele começa a se amadurecer, você adquirir nova faceta, aí vai surgir justamente a ideia do paradigma transformativo, a ideia de não violência, peacemaker criminology, né? Então, junto com justiça restaurativa, tudo ali nos anos 70, né, começa a se formar essas construções, e os programas e os projetos lá nos países eurocêntricos, eles funcionam, e tem muitos programas e projetos, só que a gente não pode fazer a aplicação, não é assim. Você não traz um projeto, vamos dizer, não dá para a gente fazer a aplicação de um projeto e trazer lá de outro país e colocar aqui. Eu não posso ir nas práticas ubutuns da África do Sul e trazer para o Brasil e achar que aqui vai funcionar aqui. Né? Justiça, o que a gente está falando aqui é justamente de práticas, vamos dizer, finas, né? Práticas finas, né? Sutis, ações que são... eu não estou trazendo fórmulas genéricas para resolver o problema do crime. Não acho que não é a ideia, porque ninguém tem essa fórmula. Ninguém tem essa fórmula. O crime ou a violência não é uma fórmula genética. E a gente pode pegar até o filme para compreender a complexidade do que eu estou falando e do que você falou, citando o Robert Merton mesmo, né? Porque Robert Merton, na ideia de estrutura, né, a sociologia estruturalista, ele já coloca que você pode estar em um ponto da posição da estrutura e depois ir para outro ponto. Então, já começa a quebrar ali o determinismo do positivismo criminológico. Eu entendi que você tinha predisposição natural para ser criminoso, você ia ser criminoso todo o tempo. Nós vimos claramente a teoria de Robert Merton nesse filme, por exemplo, com relação a Max. Ele está no filme numa posição
vamos dizer, inferior, uma posição inferior, e ele termina o filme numa posição superior, como membro da sociedade. Então, ninguém está na estrutura, né, nessas relações de meios e fins, essas relações elas estão em transformação constante. Não existem fórmulas mágicas, né, para o fenômeno da violência e do crime. Fábio, comenta aí, agora é spoiler. Gente, quem não viu já pode ir embora. Mas o Fábio vai comentar, que é a última cena, Fábio, no teatro chinês. Comenta isso aí. O que é afinal É de a contas é última aquilo? cena, né? Exatamente, tem uma tese ou uma construção de que, na verdade, aquela última cena, ela sugere que tudo que acontece ali no teatro chinês, né? Tudo que acontece no teatro chinês, na verdade, inclusive o teatro chinês talvez tenha servido até talvez se diz que tenha servido de inspiração para o mito da caverna de Platão. Eu acho essa história interessantíssima, né? A ideia de sombra, do que você está vendo, não é o que você está vendo. Será que a gente está no mito da caverna de Platão e tudo que acontece depois ali daquele momento do teatro chinês? Todas as cenas seguintes são um delírio de nulo, né? Alguém diz isso, levanta essa tese, né? Tanto é que o filme termina ele voltando ao presente e num delírio. Acho que não, eu acho que não estamos nesse delírio, mas o filme é um clássico por isso, porque ele é um filme complexo, com amor que não é, um amor não correspondido, uma mulher bela que ama a pessoa, mas que não aceita, dois amigos, traição, né? Como você disse, uma saga da história de um grupo de pessoas, esses componentes todos, e a transformação, né? A evolução do personagem, como o personagem muda ao longo do tempo, né? É a história da humanidade, aquele filme. Fábio, completamos aqui 1 hora de evento. Nós vamos caminhar para o final agora. Eu queria que você deixasse aí como as pessoas podem acompanhar o seu canal, se você disponibiliza e você disponibiliza os vídeos no YouTube, no Twitter, as suas, o Criminologia mais Cinema, como que se você puder explicar como é que as pessoas podem segui-lo, aí eu vou estar colocando aqui no banner também, mas é bom você explicar para as pessoas aí. Desde 2009 eu tenho um Twitter que Criminologia mais Cinema, o arroba cena, _d_crime, mas digitando Criminologia mais o símbolo mais cinema, e aí eu publico lá sempre referências ao cinema e à criminologia, né? Esse universo, sugestões de filmes, dicas, e também no YouTube tem um canal lá, o meu canal, Fábio Ataíde, eu coloco algumas aulas minhas, alguns momentos e cenas de filmes. Eu boto algumas cenas, não tem tantas cenas, ultimamente não coloquei, mas tem lá algumas cenas que eu acho interessante para discutir o cinema. Então, a gente, a partir dessas cenas, desses filmes, os filmes nacionais, filmes menos conhecidos, a gente pode entender ou pensar, passar a pensar criminologicamente, que é o que a gente fez hoje. Obrigado, fico muito feliz, Bilélio, ter participado com você desse bate-papo. Vamos fazer em maio Laranja Mecânica? Você anima? A Laranja Mecânica é o meu xodó. Então, que bom. É o meu Então, xodó, um dos filmes mais incríveis para a criminologia, né? O grande debate sobre livre-arbítrio e determinismo criminológico. Tá lá, a discussão no filme é essa. eu adoro aquele artista, o Malcolm McDowell. Uns 10 Incrível. anos depois do Laranja Mecânica, mais ou menos, ele foi aquele coronel do filme. Esqueci o coronel do filme Trovão Azul, aquele com o Roy Scheider. E eu nunca vou esquecer uma hora que eles tinham tido um problema na guerra, né? E aí, quando eles se encontram lá em 84, 83, Los Angeles, né? O Roy Scheider pergunta para o personagem do Malcolm McDowell, né? Você já é coronel? Aí ele, debochando, né? Aí ele responde assim, com aquela capacidade dele, fantástica, né? Quando você é bacana, coisas bacanas acontecem.
Eu nunca vou. Malcolm McDowell, que grande ator. Ô, Fábio, então, o convite está aqui. Em maio a gente abriu o maio. Maravilha, maravilha. Adorei. Eu vou aproveitar para reler o livro e ver o filme também. Eu também vou fazer isso. E muito obrigado, foi muito bacana estar aqui com vocês. Espero que a gente possa. E, gente, esse vídeo vai ficar disponível lá no canal do YouTube do Fábio também, né? Para o pessoal acompanhar, Fábio. Fica à vontade para copiar lá. Sim, obrigado, vou fazer isso. E vai ser muito bacana essa parceria nossa aí. Um grande abraço, boa noite vamos lá. Você, Fábio. E até a próxima, irmão. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau. A gente se diverte muito com isso. Um abraço. Tchau, valeu. Tchau, gente. Um abração para vocês aí. Tchau, tchau.